Olá, vamos dar início à nossa trilogia, vamos dizer assim, sobre as virtudes. E o objetivo maior desse nosso papo, que a gente vai dividir em três partes, é mostrar para vocês a importância das virtudes teologais e induzir vocês a que isso faça parte do cotidiano, da vida de cada um de vocês. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de uma pessoa. É a disposição de praticar o bem e não é apenas uma característica, é uma verdadeira inclinação. E teologal? Teologal provém de Deus. Portanto, as virtudes teologais têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. A Igreja propõe que essas virtudes teologais, dentre todas, essas são as mais importantes, são a fé, a esperança e a caridade. Nós vamos fazer exatamente uma parte sobre a fé, que é essa agora que a gente está conversando, uma segunda parte sobre a esperança e vamos terminar com a caridade. Virtudes teologais, vamos dar uma definição para isso, são dons sobrenaturais que Deus nos dá. Se a gente os cultiva, nós vamos ratificar a união com Ele nos sentimentos, nas opções, nas atitudes, e sempre solidários uns com os outros no seu amor e na fraternidade. Essas virtudes sustentam em nós a graça do batismo, que nos mergulhou lá atrás no mistério da Santíssima Trindade. Adquirimos lá a consciência da nossa origem e do fim absoluto. O progresso e a maturidade espiritual cristã se assentam nessas três virtudes. Pela fé, cremos em Deus e em tudo o que a Igreja proclama como revelado por Ele. Pela esperança, apostamos a nossa felicidade no reino e na vida eterna, confiantes nas promessas de Cristo e sustentados com a graça do Espírito Santo. E, finalmente, com a caridade, amamos a Deus sobre todas as coisas e, nesse amor, amamos o próximo como a nós mesmos. Pedido dele. As três virtudes teologais, elas são inseparáveis. A sua prática nos mostra e nos faz conhecer, amar e esperar a glória em Deus, sempre solidários uns com os outros na construção do reino entre nós, aqui. Então vamos lá. A fé. Hoje em dia, na sociedade atual, a cada minuto é mais difícil ser um cristão católico e viver a fé da maneira real que a Igreja nos propõe. Há uma inversão, existe uma inversão de valores muito grande e um esforço humano imenso, né, de transformar o que é sagrado em profano. No nosso dia a dia, na nossa correria diária, nós vamos nos perguntar, né? Viver a fé não é fácil, é difícil, né? Parece tão difícil a gente conciliar a nossa rotina pessoal, os nossos afazeres domésticos, com a família, com o trabalho. E é aí que a gente percebe a importância desse retiro, que é um dos momentos que vai nos ajudar com esse desafio. Importantíssimo. Eu já disse isso lá atrás, quando a gente fez a introdução. Jesus, uma vez, isso é para mostrar o que é a fé como virtude teologal. Jesus entra uma vez numa sinagoga e ali ele encontra um homem que tinha uma mão paralisada.
a chamada mão seca, né? São Marcos, no Evangelho, diz que todos os que estavam ali naquela sinagoga observavam Jesus para saber se ele ia curar alguém no dia de sábado. Jesus não esconde nem dissimula as intenções pela qual ele estava ali, muito pelo contrário. Ele pede ao homem da mão seca, né, no meio de todo mundo, e pede ao homem que ele se coloque ali no meio, para que todos possam vê-lo. E diz para ele: é lícito em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou perder uma vida? Todos permanecem caladinhos. E Jesus, indignado, com tamanha hipocrisia, olha para eles irado, né? E ao mesmo tempo entristecido, né? Pela cegueira dos homens, pela cegueira dos seus corações. Todo mundo olhou, né? O olhar de Jesus cheio de indignação perante a dureza daquelas almas, e ele diz ao homem: estende a tua mão. E o homem prontamente estende e ficou curado. Aquele doente ali, no centro da plateia, se encheu de confiança em Jesus e manifesta pela obediência a ele e faz aquilo que ele sabia muito bem que não podia fazer, que era estender a mão. A sua confiança em Jesus fez o milagre. Tudo é possível em Jesus. A fé permite alcançar metas que sempre tínhamos julgado inatingíveis, impossíveis. Esse homem, com certeza, dali para frente, a vida dele tomou um rumo diferente. E isso é o que o Senhor nos pede dos nossos assuntos corriqueiros, do nosso dia a dia. Fé. Talvez a melhor definição de fé esteja no livro dos Hebreus, que é colocado ali no seu, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Hebreus 11, capítulo 1, em que ali talvez tenha a melhor definição de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Vou repetir. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. O autor do livro dos Hebreus, ele não diz que ter fé é acreditar muito que uma coisa possa acontecer. Ele diz que fé é uma certeza. O objetivo final da fé é a salvação. E é por meio dela, da fé, que o cristão consegue crer e se relacionar com Cristo, mesmo sem vendo. Para que a gente tenha uma fé perseverante, saudável, é preciso que a gente se alimente diariamente, cotidianamente, da palavra de Deus. Porque se a fé é um dom de Deus, a plenitude e o enchimento do Espírito são responsabilidades nossas. A fé é o motivo da gente desejar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que sustenta a nossa fé. É impossível ter fé se a gente não deseja conhecer Deus. A fé não é uma simples crença cega, né? Ou uma grande esperança, não. Quando a gente ora, quando a gente reza a Cristo, nós não achamos que Ele está sendo ouvido. Nós sabemos que Ele está nos ouvindo. A oração cotidiana, a oração diária, ela não precisa ser uma oração que se destina muito tempo em devoção, né? Não. É uma verdadeira conversa com Deus. Falar com Ele como a gente conversa com um amigo.
Da mesma forma que uma amizade se fortalece com encontros, com conversas, com partilhas, a mesma coisa acontece com a nossa intimidade com Deus. Ela é fortalecida nas e pelas orações, que são o nosso momento de conversa com o nosso maior amigo. Esse contato cotidiano, diário, é primordial para que a gente fortaleça espiritualmente e tenhamos forças para lidar com as muitas batalhas do dia a dia. Cada um sabe, né, que o seu calo aperta, né? Então, vamos aprender a viver pela fé e andar na direção de Deus, do Senhor, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua vontade e crendo no fundo do coração que Ele vai nos abençoar. Isso é a fé. Vamos fazer um exercício daqui para frente, para que essa verdadeira fé ela faça parte do nosso cotidiano, né? Que isso seja automático. Daqui a pouco a gente volta para a gente falar sobre a segunda virtude teologal, que é a esperança. Um bom resto de dia para vocês. Até já.